Olá, gente. Boa tarde. Para mais uma live. Então, aguardando as pessoas entrarem. E essa live de hoje, a gente vai compartilhar com os cachorrinhos que estão latindo aí. Estão aí conversando. Então, o que vem depois, né? Tema dessa nossa live de hoje é uma reflexão acerca, né, de tantas coisas que acontecem em tão pouco tempo, muitas vezes, ou então que ficam se repetindo, e a gente fica querendo entender e saber o que vem depois. Faz parte, né? Então, vamos refletir e vamos conversar um bate-papo aqui hoje. Olá, tudo bom? A respeito disso, do que vem depois, né? Será que a gente para minutinhos do nosso tempo ou para pensar e refletir o que vem depois, né? O que é esse depois, né? A gente muitas vezes fica tão distraído na vida, muitas vezes nem sempre vivendo o presente, que é o único momento que a gente tem completamente real para nós. Oi, queridos. E aí, o que vem depois, né? Será que a gente se dá conta do que é esse depois? Será que a gente para refletir o que é esse depois? E aí, a reflexão é em cima das atitudes que eu adoto, dos comportamentos que eu escolho, de maneira consciente e inconsciente. Oi? Então, muitas vezes, a gente vai escolhendo as nossas tomadas de decisão, as nossas atitudes e comportamentos na vida são muito provenientes daquele lugar lá do que chamado inconsciente, que se torna um comportamento automático, que se torna um comportamento que muitas vezes a gente nem para entrar em contato e perceber a forma como a gente conduz as coisas da nossa vida. Então, o que vem depois é fruto disso que a gente escolhe fazer agora, né? Parece óbvio demais, mas o problema é que a questão é que a problemática que eu estou levantando aqui não é a questão de ser o óbvio, é a questão de que é tão automático, mas tão automático que a gente não para refletir. O que a gente faz muitas vezes é ficar naquele lugarzinho de o que eu faço para merecer isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Ou o que eu gostaria não aconteceu? Eu quero tanto isso nunca surge. Por qual motivo que isso, de uma certa forma, vai se repetindo e vai tomando conta da gente a ponto de se repetir e a ponto de passar batido, porque passa batido. Então, eu tenho feito uma série de lives às terças-feiras ao meio-dia. E desde que eu comecei, eu fui colocando uma a uma com assuntos e temáticas para que a gente comece a perceber que não há como parar para refletir que o que vem depois, parar para entender e compreender o que vem depois, se a gente não vai pro mais básico da vida, que foi um dos temas da minha primeira live, que foi o auto-amor e o amor próprio, a diferença entre eles. Como que eu, distanciado e desconectado de mim, dos meus interesses, dos meus desejos, daquilo que realmente eu quero e de como eu faço para poder realizar aquilo que eu quero, né? Vou conseguir, né, ter amor por mim. Vou agir referendada num amor por mim, porque a autoestima é uma coisa que todo mundo tem, é tranquilo. Às vezes a gente percebe que a gente está com a estima mais baixa, às vezes a gente percebe que já está com uma estima meio, né, potencializada demais, e às vezes a gente fica num equilíbrio da nossa autoestima. Mas a autoestima não é auto-amor. O auto-amor, o verdadeiro amor, é você respeitar aquilo que você sente. E para você respeitar aquilo que você sente, boa tarde, querida, você precisa respeitar, né, entrar em contato, em conexão de verdade com você. O que acontece quando a gente nasce? A gente vive num mundo onde é cheio de regras, cheio de padrões que são necessários para a nossa convivência equilibrada no mundo. Mas muitas vezes esses padrões, além de serem passados de maneira inconsciente
pelo nosso sistema, quando a gente olha sistemicamente para todos nós, para nossa existência, a gente entende que a gente carrega, né, todas essas informações do nosso sistema familiar e a gente repete, sem muitas vezes se dar conta. Então, entrar em contato com quem nós somos é o desafio da humanidade, é o desafio para todos nós. E a gente vive distraído. Então, o que vem depois é justamente um reflexo daquilo que eu estou fazendo da minha vida agora, né? E será que eu estou conectada com aquilo que eu faço com a minha vida agora? Então, a primeira live teve esse propósito, né, de trazer à luz, né, deu uma pausa, agora voltou. Deu uma pausada e agora voltou. Com a questão da conexão. Acho que agora vai melhorar, desculpa, gente. Mas olha, tá vendo o que vem depois? O que está acontecendo agora? Estou falando de conexão e a conexão aqui está caindo, né? Tempos de chuva, esses tempos de ventos, né? Botei aqui no meu 4G, vamos ver se funciona agora, para a gente continuar. Então, assim, eu fiz uma retrospectiva das lives que eu fiz, porque teve um propósito para cada uma delas. Quem quiser assistir, tá aí gravado no meu IGTV e também elas estão, a maioria delas estão lá no meu canal do YouTube também. Então, essa questão, como é que eu vou me conectar comigo, ou essa qualidade de conexão que eu exerço comigo, né? Será que ela é pautada, embasada, estruturada no amor por mim? E isso é um exercício, né? Então, assistam lá. Depois eu falei sobre os vínculos afetivos e o auto-amor. Né? Como é importante a gente se dar conta desses vínculos afetivos, da qualidade dos vínculos afetivos que a gente constrói e esses outros vínculos que a gente herda desse sistema familiar, dessa nossa egrégora que a gente vem. Não esqueçamos que a gente tem dentro de nós 50% daquela célula chamada óvulo e 50% daquela outra célula chamada espermatozoide que casadinhas fizeram um boom, deu uma explosão e a gente nasceu. Então a gente carrega dentro de nós toda essa nossa ancestralidade, essas informações. Por isso que é importante a gente ir buscar o autoconhecimento, que embasa essa conexão conosco próprio, para a gente poder refletir o que vem depois e saber que esse depois é consequência e fruto das nossas tomadas de decisões, das nossas escolhas no agora, e que muitas delas são inconscientes, muitas delas são automáticas. Mas ok, não tem problema nenhum da gente se dar conta disso. Isso é importante, até para a gente poder olhar e ir além. Tem tantos recursos para a gente fazer, para buscar entender e compreender, né, essa nossa existência, né? E aí, numa terceira live eu falei sobre o que impede o desenvolvimento desse auto-amor. Né? O que a gente faz para impedir esse desenvolvimento desse auto-amor? Os boicotes, né? As questões desses padrões, mais uma vez eu repito, desses padrões que a gente vai repetindo. Então, quanto mais eu olho para o meu sistema e os rejeito, né, ou julgo, mais parecido eu fico com eles, por mais difícil que seja para acreditar nisso. Mas é uma verdade que a gente precisa se conectar com ela até para a gente poder perguntar, e o que vem depois? Né? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou, de que tipo de comportamentos eu estou adotando? Que tipo de padrões eu venho repetindo que justifica essas consequências do que estão acontecendo comigo hoje? E aí os cliques eles vão acontecendo, as tomadas de consciência vão sendo possíveis de serem, de aparecerem, de surgirem. E aí sim a gente entra com o tema da quarta live, que foi luz e sombra, consciente e inconsciente. Também bem interessante o que eu falei a respeito disso, porque quando a gente fala de luz e sombra, muitas vezes a gente só pensa naquilo que é claro, que é conhecido e que é bom. E sombra aquilo que é escondido, que eu não enxergo, que eu não vejo e que é ruim. E não necessariamente. Tem aspectos positivos e negativos em ambas. Né? Tanto a minha luz quanto a minha clareza, o meu conhecimento, o conhecimento que eu tenho, a minha clareza, a minha consciência, né? Eu tenho ciência de algo, isso está na minha luz, naquilo que é claro. Mas tem tantos aspectos que eu reconheço em mim que são minha potência, quanto aqueles que são minhas fragilidades, né? E isso é importante a gente reconhecer. E na sombra também, aquilo que está obscuro, que está escondido, que eu não vejo, que eu não lembro, também tem aspectos da minha potência e também das minhas dificuldades. Então, entender esse jogo da luz e da sombra é entender o que vem depois, as consequências das nossas atitudes. Né? Que muitas vezes, às vezes a gente fica querendo jogar, quem de nós aqui não joga uma culpa, né? Não fica no chicotinho, né? Se culpando de coisas que muitas vezes a gente percebe que a consequência do que vem depois não é algo que nos é favorável, né? Meu nenenzinho, meu netinho tá aqui hoje e ele tá ali, cholamingando, deve estar querendo dormir.
Estão ouvindo esse chorinho lindo? Uma bênção estar com ele aqui. E aí, uma quinta live, eu falei sobre o mundo das emoções. Gente, eu amo falar sobre esse assunto. É um assunto que nos estrutura nas nossas atitudes, porque nós somos seres emocionais, nossas reações são emocionais e são muito rápidas. E quando a gente tem lucidez, conhecimento e aprende a gerenciar as nossas emoções, a gente entende que não existe emoção ruim e boa. Existe a forma como eu me expresso emocionalmente que pode me prejudicar ou não me prejudicar o meu entorno. Então, aprender sobre as emoções é muito importante. Aí eu vim com uma série de lives, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima, falando sobre isso. E aí eu falei sobre as emoções básicas. Falei sobre o medo, falei sobre a tristeza, falei sobre a raiva, sobre a alegria. E por último eu fiz uma live de 1 hora, que foi o caldeirão das emoções, né, pra gente poder compreender. Então tá tudo lá no meu IGTV, se você tiver interesse, quiser de vez em quando, estiver fazendo alguma coisa dentro de casa ou na condução, ou indo para algum lugar de alguma forma, botar um foninho de ouvido e ouvir, são conteúdos e conhecimentos que nos nutrem, que nos alimentam a nossa alma, alimentam o nosso ser, para que a gente aprenda a compreender as coisas que vêm depois. Então, que vem depois? Porque às vezes vem um reboliço, vem uma transformação, e parar para a gente entender todos esses processos é fundamental. E aí, depois que a gente compreende essa dinâmica das emoções, a gente entende e compreende para cada emoção existe uma atitude mais adequada, existe um aprendizado, inclusive para identificar e para dar nomes. Aí a gente vai para a dinâmica dos sentimentos, que é uma dinâmica mais elaborada, onde eu aprendo a decantar a emoção, onde eu aprendo a elaborar a emoção, a gerenciar a emoção, a administrar a emoção. E isso, a dinâmica dos sentimentos, essa integração, ela se faz no momento presente, no aqui e agora. Então a conexão comigo se faz cada vez mais necessária e mais importante. E não significa que a gente aqui não vá viver as oscilações, não vá viver momentos de dificuldades ou nunca mais, ou que a gente não vai apresentar dificuldades e desequilíbrios nunca mais. Muito pelo contrário, né? A gente vai sim, as dores vão surgir, as dores emocionais que são muito presentes na nossa vida e que são muitas vezes a causa de muitos dissabores, de muitos inconvenientes na nossa vida. Entender e compreender isso faz com que a gente vá para uma dinâmica muito mais elaborada, e aí a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, amadurecendo no mundo das emoções. E essa dinâmica ela se faz no aqui e agora. Então olha quantos passos a gente é necessário que a gente dê, que a gente busque, né, para entender o que vem depois, né? Aí depois eu parti para uma live que eu falei sobre qual o sentido da vida para você. O que está por trás do sentido da vida? O que é o sentido da vida? O que faz a sua vida valer a pena? Qual é o sentido do seu nascimento? De você estar aqui, né, vindo da família X, vindo de um pai e de uma mãe, mesmo que você não os conheça ou que não tenha tido contato, mesmo que eles tenham as suas dificuldadezinhas todas que eles têm. Qual é o sentido da minha vida? E é isso, a gente fala de um propósito maior, né? Porque o sentido do humano, o sentido dessa raça humana é servir. Quando eu entendo que o serviço, para que a raça humana existe, que é para servir, eu vou conseguir compreender o sentido da minha vida. Porque o meu servir, ele é único. Magda, Mônica, Djanete, Cíntia, Ana, Vivi, Cláudia, todos, Sara, Cláudio, Ângela, todos vocês que estão aqui e outros que vão assistir essa live, cada um tem um sentido, uma propriedade única na vida. E a gente descobrir em direção a esse entendimento, essa compreensão do sentido da minha vida, faz com que a gente entenda o que vem depois, né? Depois eu fiz uma live sobre o que você tem sede. Fiz uma provocação numa live. Você tem sede de quê? De que a gente tem sede? De que a nossa alma clama? Do que a nossa alma está pedindo? Porque a vida conversa conosco o tempo todo. Através das situações pelas quais a gente passa, através das relações que a gente constrói, dos vínculos que a gente tem, da família que a gente veio.
da que a gente nasceu, do trabalho que a gente executa e exerce, até aquelas pessoas que a gente encontra por milésimos de segundo, tem um propósito, tem um sentido, tem um entendimento. As coisas que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente busca para estudar, tudo isso tem um propósito. Tudo isso alimenta a nossa alma, né? E a nossa alma, ela lança no universo e na vida aquilo que a gente precisa para descobrir um aprendizado para nós. Então, como é importante a gente se conectar com tudo isso que eu tô falando. Cada coisinha dessas são um tempinho pra gente se observar, parar e entender e compreender. E aí eu vim, né, falando sobre... E aí, vamos constelar? Sobre um recurso maravilhoso que a gente tem, que é uma ajuda para a vida. O Bert Hellinger, no último livro dele, que ele escreveu, ele fala que as constelações são mais do que um processo terapêutico, como muitos terapeutas e consteladores falam que é cirúrgico, que vai num ponto, e vai mesmo, porque vai numa dinâmica oculta, mas ela vai descascando a cebola. Cada camada que a gente precisa descascar, cada constelação que a gente faz é uma ajuda para a nossa vida, é um entendimento, é uma compreensão maior daquele tema que a gente está levando para constelar, né? E isso é muito importante. Então esse recurso é um recurso fantástico, maravilhoso, para nos colaborar, para nos auxiliar na vida. Constelação não é milagre. O milagre se dá daquilo que eu faço, dessas terapias e desses recursos e dessas ferramentas que eu busco, sejam elas quais forem. E eu aqui particularmente falo da constelação, que é maravilhosa no meu modo de ver. Porque entende, né, a humanidade de um lugar sistêmico, que faz com que a gente compreenda, né, os motivos que levam as pessoas a agirem da maneira que elas agem, e traz pra gente uma compreensão tão maior de estar a serviço desse sistema, que é o nosso sistema da onde a gente veio, e de um sistema maior que vem de uma cidade, de um estado, de um país, do mundo e do planeta. Então, acho que as constelações, elas estão aqui já há algum tempo, não é de agora, justamente para ajudar e favorecer e colaborar com a evolução da humanidade, porque nos torna mais humanos com esse olhar. Depois eu entrei numa live falando sobre os desafios da escolha profissional, né? E a gente, como o nosso trabalho ele ocupa muito tempo na nossa vida, como é importante para nós entender as nossas escolhas profissionais, né? Da onde que elas vêm. E as constelações atuam maravilhosamente com isso. Eu sou especialista na área como orientadora profissional há muitos anos, trabalho com isso, atendendo adolescentes, adultos, aposentados, e também ministro um curso já há muitos anos preparando profissionais para atuarem como consteladores, como orientadores. Então, hoje em dia, com as constelações, a gente consegue compreender que essas escolhas, principalmente dos mais jovens, não é do nada. Então, quando a gente se abre para entender e compreender uma tomada de decisão como essa, de escolher uma profissão, uma atuação, um exercício, pode estar também alinhado, e é um caminho, muitas vezes, para que eu me conecte com o meu propósito na vida, com aquilo, qual é o sentido da minha vida hoje. Então, percebe como as coisas estão bem alinhavadas. Depois, prosseguindo, muito se falou sobre a constelação do ponto de vista negativo, não vejo assim. Mas querida, como tudo de Janete, a gente tem um ponto positivo e negativo, é assim que eu vejo, sabe? Eu gosto de saber que você também não vê assim. A gente, quando estuda seriamente sobre as constelações, a gente quando estuda e quando a gente sabe sobre as constelações e vai estudar e se aprimorar nesses trabalhos, a gente consegue compreender, né, o verdadeiro propósito das coisas e é um recurso maravilhoso que ajuda de verdade. E aí, para tudo, para todas as profissões, para todas as atividades, tem as pessoas que falam bem e falam mal. Né? E aí a gente está aqui, né, como psicólogo, como constelador, como renascedor, né, como como orientador profissional, para poder falar a respeito daquilo que a gente se prepara tanto, estuda tanto, para poder atuar. Fico muito feliz. Mas ainda vamos continuar falando, né, como tudo na vida. E nós temos o nosso papel, né, de poder ajudar nesse aspecto. E aí eu prossegui falando sobre a arte do sentir. Como é uma arte a gente se preparar e se promover para o sentir na vida, né? Como que é isso? A gente vai, quando nasce, a gente vai
sendo colocado no mundo, e a gente vai meio que se distanciando do sentir. E a gente é puro sentir, tá aqui meu netinho, e a gente vê como é puro sentir. E a gente acaba, através da dinâmica das educações, da dinâmica das famílias, né? A gente acaba se distanciando do sentir e se torna um pouco distanciado da questão do entendimento das emoções, e isso vai causando tantos probleminhas, tantas questões e dificuldades, que se a gente começa a olhar sobre um outro lugar, a gente consegue compreender e atuar de uma maneira diferenciada. Acho que ele está querendo participar da live, que ele está aqui querendo conversar. E aí eu entrei também numa outra live falando sobre as emoções e suas defesas. Porque a gente se defende emocionalmente, né? E depois eu falei sobre a libertando-se das defesas emocionais, que são esses mecanismos que a gente adota para se distanciar das dores emocionais, das dores da vida, que são necessárias para o nosso crescimento. O sofrimento não, né? Quando eu falo das emoções e suas defesas, quando eu falo libertando-se das defesas emocionais, inclusive tem até nos meus posts aqui do meu feed, tem as dicas que eu dei na live, tá lá por escrito também. Vocês podem ir lá conferir. E também assistir, que tá tudo gravado lá no meu IGTV e no meu canal do YouTube. Então, assim, compreender esses mecanismos que a gente usa, porque são todos processos mentais que a gente se utiliza para poder se afastar da dor, e a dor, quando a gente olha para ela, a gente se liberta. Quando a gente se apega à dor, a gente fica repetindo um padrão de sofrimento e a gente não consegue ir além, né? Então, entender isso é muito importante. Aí depois eu falei sobre vivenciando essas emoções. Como é esse processo de vivenciar as emoções? Cada um tem o seu ponto de vista, devemos respeitar a visão de cada um. Sim, com certeza, né? Tem pessoas que faz sentido, né? Quando a gente coloca essa questão aqui do falar mal e do falar bem, eu acho que a gente tem que ter um respeito sobre quando a gente não concorda, quando a gente não faz sentido para nós aquilo, aquela técnica, aquele recurso. Mas isso não dá o direito das pessoas falarem mal, não dá o direito das pessoas distorcerem. Esse é o meu ponto de vista, né? Não querer, não concordar, não acreditar. Na minha própria família, gente, tenho várias pessoas na minha própria família que, quando eu falo de constelações, falam assim, mas isso tudo é constelação. Eu começo a rir, por quê? Porque para a pessoa não faz sentido, e a gente precisa aprender a respeitar isso, né? Esses pontos de vista, exatamente isso, querida, que você falou aí, Organizer Casa, que eu não sei quem é, mas tudo bem. Depois, se você quiser deixar teu nome aqui, não tem problema. Então, essa questão de respeito do ponto de vista é fundamental, que é o que eu acho que esses recursos eles trazem, desse entendimento maior, né? Por que a pessoa ela é a favor a uma coisa e a outra é a favor a outra coisa, são opostas, são, né, completamente dicotômicas. Existe um motivo que leva aquela pessoa a não querer aquilo, a não fazer sentido para ela ou vice-versa. E isso a gente precisa respeitar. E a gente tem uma postura de respeito quando a gente se humaniza. E para a gente se humanizar, a gente tem que fazer esse processo todo de começando por amor por nós mesmos, e para isso a gente precisa compreender e se conectar com aquilo que a gente é, com os nossos processos, de como que a gente funciona, das nossas dificuldades, daquilo que a gente tem de potencial, de respeitar as coisas como a gente sente. Isso tudo é um processo mesmo. Então, vivenciando as emoções foi uma outra live que eu fiz. E aí eu vim com um tema, né, que foi bem provocador, que é entendendo os comportamentos intempestivos pós-pandemia. E vem a pandemia com um aprendizado gigante para todos nós, cada vez mais. E aí o que vem depois, né? O que vem depois da pandemia? O que aconteceu desde o início, quando as coisas começaram, surgiram, tantas pessoas falando a respeito, tantas pessoas vivendo de tantas formas. Como é isso para cada um de nós? Como é que a gente vive em relação a isso? Então, esses comportamentos intempestivos que a gente percebe, de falta de controle, de falta de equilíbrio, da onde que vem isso? Esse, né, boom de pessoas assim que tem um descontrole muito grande no meu próprio consultório, como aumentou o número, não só meu, mas de muitos colegas meus também, de atendimentos, pelas dificuldades dos vínculos, das proximidades, mais de 300% o aumento do número de separações, como isso é um dado de realidade para a gente olhar, para ver aonde que está esse adoecimento, aonde que está esses nós, para a gente aprender a começar a desatar, e cada um fazendo a sua parte, cada um olhando para si, para o seu próprio sistema e para o sistema maior. Obrigada, querida. De Janete, como sempre, uma querida, falando live maravilhosa. Então, se a gente vai olhando para as coisas com esse olhar da boa percepção, que é um aprendizado, inclusive, das próprias constelações, a gente começa a compreender a gente melhor, a gente se ameniza nas nossas dores, não que elas não vão existir, lembra, né, dos altos e baixos, vão continuar existindo.
E como a gente lida com esses altos e baixos é que dá qualidade para nós, que a gente sai mais rápido do desconforto, não entra no sofrimento, porque a dor é inevitável, né? Então, esses comportamentos intempestivos, existe um para quê? Super lives, Mônica, obrigada, querida. Depois eu vim com a outra face do imperfeito. Eu amei essa live, porque a gente fica tão receoso, né? E com tanta vontade de eliminar o imperfeito que a gente esquece que tem uma beleza no imperfeito. E essa beleza no imperfeito, ela é fundamental que a gente se conecte com ela e que a gente entenda, né, dessa vulnerabilidade, das imperfeições, porque somos seres imperfeitos. A raça humana, ela é imperfeita. E aí compreender isso nos possibilita ir evoluindo cada vez mais e crescendo cada vez mais. E depois eu vim também com uma outra live que eu amei muito fazer, que foi quando você olha o que você vê, né? O que você vê quando você olha? Porque e as constelações, por exemplo, o recurso da constelação não é só o recurso da constelação, mas a constelação eu percebo que isso é muito forte, muito evidente. Quando você olha além, quando você busca um entendimento, o motivo que justifica as atitudes das pessoas, lá traz a gente um sentimento de humanidade maior, e aí o mundo ele vai começando a ficar muito mais saudável nesse sentido. E outras lives que eu fiz com excelentes parceiros, pessoas amigas, conhecidas, profissionais de respeito, que eu tenho muito orgulho, que eu tenho muito respeito. O Robson, o Nilson, o Wilson, a Andréia Cuciol, a Aline, Janaína, Naila, Mariane Destre, Thaisa, Janaína, tantas pessoas maravilhosas que vieram, me aceitaram, compartilharam temas incríveis. E é isso, gente. Então, o que vem depois? O que vem depois nada mais é do uma necessidade da gente refletir, da gente parar um pouquinho, né? Final de ano, a gente vem com essas confraternizações de trabalho, de famílias, um período de reflexão, um período de observação, né? Para começar um ano novo, que o nome já diz. Então, vamos parar para entender que o que vem depois nada mais é do que fruto daquilo que eu escolhi agora. E às vezes essas nossas escolhas, elas estão obscurecidas, elas estão no automático. Então quando eu paro para observar e refletir, fazer uma parada genuína, verdadeira, honesta, eu me possibilito ir olhar além e entender isso que vem depois, as consequências dessas atitudes, desses comportamentos. E aquilo que me cabe, eu preciso olhar também com o meu coração aberto, conectado com a minha alma de verdade, né? Porque o maior desafio, na minha opinião, da nossa vida é ser nós mesmos, né? Isso é um belo de um aprendizado, que começa desde o momento que a gente nasce, ou está sendo gerado, aí até o dia do nosso desencarne, do nosso fim, né? Que é o fim daqui, desse ciclo, porque sabe lá Deus quantas outras dimensões e outros ciclos a gente vai viver. Então nós somos pura energia e a gente tem a frequência que a gente se conecta, e nem sempre a gente está conectado numa frequência de delícias e maravilhas, mas entender tudo isso que está por trás é fundamental. Então, além de tudo, eu fiz essa retrospectiva dessas minhas lives, fica aí à disposição de vocês. Foi um enorme, enorme prazer, enorme gratidão estar aqui com vocês todas as terças-feiras e em outros dias também da semana com esses outros profissionais. Eu tenho muita gratidão, de verdade, por ter realizado isso, por ter sido feito, por estar aqui, por ter realizado, por ter concretizado com a colaboração de muitas pessoas, dos meus familiares, de amigos, de profissionais, de pessoas que eu tenho um grande carinho, que não dá para colocar todos os nomes aqui. Então, e principalmente a vocês que estão aqui me ouvindo, a vocês também que me ouvem depois e que compartilham as minhas lives, porque um pouquinho, né, do que a gente pode compartilhar do nosso conhecimento, da nossa experiência, né, para poder trazer para as pessoas, né, uma fala de que acolhe, uma fala que promove um entendimento maior, mais humano. Esse é o meu propósito, e além de outros. Então, eu fecho as minhas lives desse ano emocionada de estar aqui com vocês, de vocês estarem aqui comigo. Olha, muita gratidão a esse universo, a esse divino que nos faz estar aqui, e gratidão por vocês, por ter realizado e poder estar aqui e com vocês aqui comigo.
tá? Ó, um beijo no coração de todos vocês, que tenhamos um final de ano fantástico na medida do possível e que a gente busque cada vez mais isso, a conexão com o verdadeiro amor, com a palavra amor, com o ser consciente. Que aí sim, a gente vai se tornando mais humano e a gente se tornando mais humano, a gente pode favorecer e colaborar com as pessoas ao nosso redor, sejam elas quem sejam, pessoas que a gente conhece e que também desconhece. Então, ó, fica aqui minha gratidão, meu beijo no coração de todos vocês. Até o ano que vem. Tchau, gente. Gratidão. Obrigada por vocês. Que Deus nos abençoe sempre. A nós e todos. E a humanidade.